Boa tarde, colegas vereadores que nos acompanham aqui no plenário, através da internet, TVL. Cumprimentar aqui o Marcos, presidente da Associação de Moradores de Concórdia, muito bem colocado aqui as suas reivindicações, e podemos ver o que já muitos aqui tinham conhecimento, o líder do governo, da situação que está aquela comunidade, quanto que precisa ainda de atenção, especialmente da Secretaria de Serviços Urbanos. Eu queria falar hoje um pouco sobre a tal planta Spathiodia campanulata, conhecida também como a bisnagueira. Tem algumas imagens aí da TVL, invasora em nosso meio ambiente, originária da África, e que tenho buscado de todas as formas convencer o poder público do mal dela estando presente em nosso meio, senhores vereadores. Apesar de ser uma planta bonita, muitos acham linda as suas flores, de causar bastante sujeira também, pois em locais públicos, como vocês podem ver aí, por exemplo, caem as flores, tipo em calçadas, como aqui em frente à Escola Vidal Ramos, no Vostra, por exemplo, e deixa escorregadio o chão, podendo causar acidentes, em especial aos pedestres, mas isso ainda não é muito significante perto do mal que ela causa ao meio ambiente, matando abelhas das mais diversas espécies, com ferrão ou sem ferrão, e pássaros como beija-flores, por exemplo. Todos sabem que da importância das abelhas não é apenas a produção do mel, líquido tão precioso, saudável, medicinal, enfim. Elas são responsáveis pela polinização das plantas. A polinização é o processo que garante a produção de frutos e sementes e a reprodução de diversas plantas, sendo um dos principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade na Terra. Para que ela ocorra, entram em ação os polinizadores, que são animais como abelhas, vespas, borboletas, pássaros, pequenos mamíferos e morcegos responsáveis pela transferência do pólen entre as flores masculinas e femininas. Em alguns casos, também o vento e a chuva cumprem esse processo. É certo, entretanto, que são as abelhas os agentes mais adaptados, mais eficientes e, portanto, os mais importantes no processo de polinização. Um exemplo são as mamangavas e o maracujá. Essa abelha tem características que fazem ela única no processo de polinização da flor do maracujá. Seu tamanho acentuado e o movimento de vibração que só ela produz faz com que o pólen seja derrubado, podendo ser transportado até a parte feminina da flor, fecundando-se. Sem a mamangava, portanto, a reprodução do maracujá ficaria seriamente comprometida, por exemplo. Desta íntima relação, compreende-se a necessidade de proteção a todos os diversos tipos de polinizadores existentes na natureza. E, como já mencionado, sendo as abelhas as mais importantes, não podemos deixar que esta planta invasora se prolifere, que não seja substituída por outras nativas da nossa região e país, urgentemente, a começar por locais públicos, vereador Matias, ruas, praças, enfim, podadas, quem sabe, antes de florescerem, e o que manteria elas dando sombra, mas não flores venenosas, e proibidas, de preferência, de serem plantadas daqui para frente. Alguns municípios já estão atentos a esta questão, inclusive com legislações, ações concretas, onde recentemente apresentei um projeto de lei aqui nesta casa, que teve parecer jurídico de inconstitucionalidade. Mas não vou desistir, onde no lançamento daquele projeto, algumas semanas lançado pela Prefeitura, em parceria com a FAEMA, a FURB, que vai fazer um trabalho de levantamento, estudo das árvores em nossa cidade, por exemplo, pedi que verificasse o que pode ser feito com relação a essa, a Spathiodia, onde fomos alertados também sobre o mal, onde foram alertados também sobre o mal desta planta, e fomos também nós alertados nas reuniões que participei com apicultores, meliponicultores da nossa cidade e região, que também dependem da criação de abelhas e produção de mel e são responsáveis pela manutenção da presença delas em nosso meio, da mesma forma que estão com o que está fazendo elas morrerem e sumirem. Tem um outro vídeo com a ajuda da TVL que mostra melhor de qual planta estou falando e que menciona também o fato dela ser venenosa. Vamos acompanhar. Bisnagueira é uma espécie nativa da África e muito utilizada no Brasil como planta ornamental. Pode atingir a altura de cerca de 20 metros. Floresce abundantemente, principalmente no verão. As flores desta planta contêm compostos que são responsáveis pelo envenenamento de abelhas. Devido ao fato de produzir grandes quantidades de sementes que são dispersas pelo vento, é considerada uma espécie invasora. A espécie pode ser multiplicada facilmente pelo plantio de estacas ou de sementes. Então está aí, melhor exemplificado ainda, e que possamos fazer algo aqui no nosso município e dar exemplo para outros que já estão fazendo, ou seguir exemplos de outros municípios que já estão fazendo o mesmo, e também depois servir de exemplos para os municípios da nossa região, para que a gente tenha uma solução a este problema. Mudando de assunto, comunico com pesar o falecimento do senhor Valdemar Felski. Tem uma foto aí, eu acho, onde ontem à noite, aos 89 anos, um dos farmacêuticos mais antigos de Blumenau, que por cerca de 70 anos se dedicou a esta profissão, atendendo especialmente por décadas no bairro da Velha, onde tinha uma farmácia na rua João Pessoa, sempre com muito carinho e atenção. Onde recordo como se fosse ontem, que íamos em sua farmácia, às vezes, quando pequeno, pegado pela mão junto com minha mãe, lá íamos
buscar socorro, comprar remédios, ser atendidos por ele, enfim. Descanse em paz, seu Valdemar, sentimentos a toda a sua família. E que, ao final desta sessão, façamos um minuto de silêncio em sua memória, bem como em memória também do Celso, da Relojaria Celso, também pelo seu recente falecimento. Outro cidadão também bastante conhecido de nossa cidade do comércio local. Mudando de fato triste para algo muito bacana, que aconteceu ontem à noite aqui nesta casa, que foi a entrega da Comenda Mérito Joel Bernardes. Quero mais uma vez parabenizar a todas as pessoas, lideranças homenageadas, e destacar mais uma vez a homenagem que fiz à senhora Cláudia Vendrame, líder comunitária da Itupava Central, presidente da Associação de Moradores da Rua Paulo Zingo, que junto com a sua equipe, com o apoio de sua família e apoio em especial do seu esposo, o senhor Evandro, tem buscado fazer o melhor na busca de soluções para os problemas dessa comunidade. Parabéns mais uma vez a todos e a você, Cláudia, mais uma vez aqui na sessão de hoje, faço o registro também. E a todos que, da mesma forma, têm feito o trabalho junto às suas comunidades, como vimos na tarde de hoje, um presidente de Associação de Moradores aqui também, em nome de sua comunidade, fazendo o seu papel, e assim, todos os demais, o nosso reconhecimento. Quero ainda, na tarde de hoje, para finalizar, falar novamente sobre a necessidade de reconstrução da ponte para pedestres que caiu na Velha Grande em 5 de março de 2017. Há mais de um ano atrás, o poder público da nossa cidade não consegue reconstruí-la, prejudicando várias famílias, alunos do CAIC, colocando em risco quem se arrisca, passando por dentro do rio, enfim. E aqui eu quero recordar que há cerca de um ano atrás, por exemplo, além de inúmeras indicações, requerimentos, conversas com o diretor Robinho, engenheiro Maioca, enfim, também estive em loco com o líder do governo na época, o vereador Silvio Zimmermann, tem a foto dele aí lá junto comigo, há cerca de um ano atrás, vereador Silvio Zimmermann, verificando a situação, mas nada foi feito. Nada foi feito, vereador Silvio. Nada. Infelizmente, o tempo passa e nada acontece. E agora tenho tratado com o atual líder do governo, recentemente assumiu a liderança do governo, e tenho expectativa, Matias, que você possa fazer a diferença. Não fazer da mesma forma que fez o ex-líder há mais de um ano, sem me dar um retorno com relação a essa situação. Com todo o respeito que tem pelo trabalho que faz nessa casa também. Mas precisamos de retorno para a comunidade. Precisamos de retorno. E eu acredito que o atual líder do governo, a atual gestão agora, já mudando, o novo prefeito aí, quem sabe, possa olhar com mais carinho para essa comunidade tão esquecida. E aí vem as fotos também, na sequência da ponte da Rua João Manuel Cardoso, que já trouxe diversas vezes, a ponte vai cair, vai acontecer algum acidente ali, não sei se é preciso que aconteça alguma coisa grave ali para ir lá reformar uma simples ponte de madeira na comunidade também. É inadmissível esse tipo de coisa. Já há tempo que eu estou ouvindo a história que foi mandado arrumar o caminhão MUC, vereador Matias. O caminhão já está arrumado, falta o empenho, e o tal do empenho não sei o que acontece, e o tal do caminhão não aparece para ir lá arrumar, porque diz que já tem as vigas, já tem a madeira, não tem o tal do caminhão para ir lá fazer a substituição dessas pranchas, dessas vigas na Rua João Manuel Cardoso. Um descaso, uma vergonha sem tamanho, coleta de lixo não passa mais, caminhões de entrega não passam mais, enfim, o pessoal carregando as compras nas costas, uma vergonha. Então, fica aqui o registro também. Obrigado, presidente, pela consideração dos minutos aqui para poder concluir esse assunto aí.